Bom pessoal, vamos falar um pouco mais agora sobre o Effects Rack, ou hack de efeitos, tá? Bom, para que na verdade serve o hack de efeitos? Qual que é a diferença entre aplicar um efeito aqui e um efeito aqui em cima? Bom, nós temos aqui uma música, ó. Beleza, tem uma música aqui. Não sei se vocês escutaram, mas não importa, né? Não tem problema se vocês não escutaram. Bom, eu posso chegar aqui então, já que essa música está um pouco baixa, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar tudo aqui, posso ir em Efeitos, Amplitude e Compression, vou em Amplify, tá? Então aqui eu posso escolher qual amplificação que eu quero colocar. Nós temos uns presets aqui, que são configurações já definidas. Eu posso colocar então mais 3 decibéis e aplicar. Então ele aumentou um pouquinho. Vamos de novo lá em Effects, vamos em Amplitude, Amplificar. Vamos colocar aqui então mais 9. Ok. Beleza, amplificamos então. Mas desta maneira aqui, para amplificar o áudio, é uma maneira destrutiva. Como assim? Nós alteramos o áudio, nós alteramos o arquivo, né? Então, se a gente quiser voltar como estava antes, nós temos que apertar o Ctrl Z, né? O famoso desfazer. Por quê? Porque nós alteramos diretamente o áudio. Nós chegamos aqui no arquivo, nós escolhemos o arquivo e amplificamos ele, e ele foi alterado, né? A forma original dele foi alterada, agora ele está com um volume um pouco mais alto, e qualquer alteração que a gente queira fazer vai ter que ser feita daqui. Então, esta é a grande vantagem do Effects Rack. Por quê? Porque ele não altera o arquivo original. Ele mostra para você como ficou o efeito, né, como vai soar esse efeito, mas ele não altera o arquivo original. É como se nós colocássemos uma camada por cima desse efeito, uma camada invisível aqui por cima do som, e aplicássemos esse efeito aqui em cima. Ele vai alterar a camada que está embaixo, mas de uma forma virtual. Ele não vai realmente alterar o arquivo. Então, aqui é a vantagem. A única desvantagem disso é porque ele vai consumir mais processador e mais memória. Tá? Então, se o seu computador for muito simples, um processador muito antigo, pode ser que ele comece a dar uma travadinha agora, tá? Mas alguns efeitos são bem simples, bem leves mesmo. Não, o problema é a quantidade de efeitos que você aplicou aqui, que você colocou, tá? Mas daqui tem 16 já preparados. Então vamos lá. Vou clicar aqui, Amplitude, Amplify. Então eu vou colocar aqui mais ou menos 11, né? E você pode ver que não tem o botão de OK aqui. Por quê? Porque você simplesmente coloca e escuta o resultado em tempo real. Então se eu mudar para cá, você vê ele diminuindo também. Então não tem um botão de OK para você aplicar e alterar. Simplesmente você ouve o resultado por cima. É excelente eu trabalhar desse jeito. Então aqui você pode aplicar vários efeitos de uma vez só. Além do que, você pode também fazer uma mixagem interessante, que é deixar mais o original, ó, e menos como ele vai sair. Qual que é a vantagem do input e do output? Porque o input ele vai mostrar como o arquivo estava no original, e o output ele vai mostrar o áudio já processado com o efeito que você colocou aqui. Tá? Então essa é a vantagem. E além disso, nós temos aqui o Mix e o Dry. Olha só. O Mix e o Dry, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa basicamente aqui de cima. Só que quando está em Wet, ele vai mostrar como ficou depois do efeito. E se eu colocar em Dry, ele vai mostrar como estava antes do efeito. Então aqui nós temos a junção dos dois. Se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu desligar esse efeito. Para desligar basta clicar aqui e o efeito não é aplicado mais. Eu vou aqui então em Reverb, para a gente ver isso funcionando de uma maneira mais eficaz, né? Vamos ver então.
colocar aqui o room size. Ok. Vamos aplicar um outro efeito aqui então. Vou aqui em Reverb. Vamos em Reverb mesmo. Deixa eu colocar aqui Room Ambience. Vamos aumentar aqui o Delay Time. Ok, então nesse momento nós estamos vendo o reverb. Então se eu tirar aqui, ó, você vê que nós não temos reverb mais, porque nós mudamos todos os efeitos que estavam lá, né? Ok, então deixa eu mudar isso aqui para 0 de novo. E vou tirar a amplificação aqui. Então aqui eu coloco todo o reverb, ó, o reverb aparece forte, porque o efeito está 100% aplicado, e aqui ele está só 10% aplicado. Então você consegue ver a diferença da aplicação dos efeitos aqui no mix e no dry, e no input e no output também. Então o controle é bem extenso, bem legal para você testar e tirar e ver qual soa melhor, tá? Então, gente, é isso. O FX Hack, ele basicamente é isso. Eu tinha explicado um pouquinho antes numa aula anterior, mas eu quis detalhar um pouco mais como ele realmente funciona. E o legal é que quando você for salvar o seu arquivo, é possível sim salvar o efeito que foi aplicado aqui, tá? E é muito melhor para experimentar também a diferença que ele está fazendo no áudio, tá ok? Mas é sempre bom você ouvir esse áudio aqui com caixas de qualidade que estejam perto de você, ou com um fone de ouvido decente, tá? Para você ouvir bem os agudos, os graves e ver se fez diferença ou não. Principalmente para você que está editando podcast. Podcast é muito ouvido com fones de ouvido, então as pessoas vão perceber mais a qualidade do áudio que foi feito. Então temos que pensar bastante no modo de utilização dessas diferentes caminhos que seu áudio pode tomar, beleza? Então até a próxima aula.